Gordura no fígado. Por acaso você já fez algum exame e veio no laudo esteatose hepática? A deposição de gordura no fígado é muito mais comum do que a gente imagina, ainda mais nos dias atuais. Você sabe o que é o fígado? Que órgão é esse? Aonde ele está localizado? O que ele faz? Qual é a função dele? O fígado é um órgão muito importante e nesse vídeo a gente vai conversar sobre as suas funções e sobre como você vai fazer para diminuir essa gordura que se depositou lá naquele fígado que deu no seu exame, que está assim de gordura acumulado. Fique aqui comigo nesse vídeo até o final, que a gente vai conversar sobre dicas importantíssimas para você manter a sua saúde desse fígado aqui. Meu nome é Juliana Mato e eu sou ginecologista. Você sabia que no nosso país a prevalência de esteatose hepática, que é a deposição de gordura no fígado, ela chega a 20 a 30% da população? É muita gente. E não é só de adulto não. Criança hoje em dia já tem apresentado essa gordura no fígado. E você já tem uma ideia por que a gente está acumulando mais gordura nesse nosso órgão tão importante? Muito tem a ver com o nosso estilo de vida, com a nossa alimentação, com o consumo de bebidas alcoólicas. E em criança está muito associado com a alimentação, que hoje em dia é muito rica em gorduras saturadas, é muito rica em porcaria, muita química no nosso alimento. E quando isso ocorre, o fígado ele tem dificuldade de metabolizar essas gorduras e essa gordura vai acumulando ali nessa região. The condition of his liver, you never had a chance. Você sabia que o nosso fígado ele armazena vitaminas? Isso mesmo, ele é capaz de armazenar a vitamina A, a vitamina D, a vitamina K, a vitamina E. Além disso, ele também armazena o ferro e o cobre. E quando necessário, ele libera essas vitaminas no nosso sangue. Você lembra que a gente conversou que ele armazena energia na forma de glicogênio, que ele quebra a glicose, o carboidrato e armazena? Você lembra que a gente conversou que o fígado ele é capaz de quebrar os carboidratos e ele armazena esse açúcar na forma de energia, essa energia na forma de glicogênio? Ele também transforma a glicose e armazena ela na forma de glicogênio. Então, uma das funções do fígado é regular a concentração de glicose no nosso sangue. Ele também é capaz de regular os níveis de colesterol no nosso sangue. Nossa, que importante que é o fígado. Imagina se a gente tem a gordura acumulada nesse fígado e ele não está funcionando adequadamente, nosso colesterol vai lá em cima. Ele também é importante para a produção de fatores de coagulação e albumina. Ele produz o líquido biliar, a bile, que é responsável pela emulsificação da gordura, ou seja, pela quebra da gordura no nosso organismo. E você sabia que o nosso fígado, ele é responsável pela produção da ureia, que é aquela substância que a gente elimina no nosso xixi? Ele pega a proteína, faz a quebra dessa proteína e a amônia, que é um produto tóxico para o nosso organismo, ele converte em ureia e vai embora lá pelo nosso xixi quando a gente vai no banheiro. Então deu para entender que o nosso fígado é um órgão extremamente vital. E a gente tem 3 graus de esteatose hepática. A gente tem o grau 1, que é quando a gente tem uma deposição leve de gordura nesse fígado. A gente tem o grau 2, que é quando tem essa deposição num nível mais moderado. E o grau 3, quando essa gordura no fígado já está numa quantidade exagerada. Mas e agora, doutora? Você me contou tudo isso e entendi que meu fígado é super importante. Como que eu vou saber que eu tenho essa gordura no meu fígado? O que eu vou falar para o médico? Que sintoma que eu vou sentir quando eu tiver com isso no meu corpo? Que exame eu devo fazer? Por isso que é muito importante você passar no seu médico com rotina, pelo menos uma vez ao ano, para fazer todos os exames, para ser bem examinada. E o importante é que você converse com o médico e tenha uma relação tão boa que você consiga falar sobre tudo com ele. E você sabia que quando a esteatose hepática ela está no grau
1, ela é assintomática, ou seja, ela não dá sintomas nenhum. Então, a maioria da população que descobre uma esteatose hepática grau 1, ou seja, leve, é porque ela passou no médico e esse médico examinou, pediu um ultrassom e veio ali como achado do ultrassom de abdômen total essa deposição de gordura no fígado. Mas é só esse exame que detecta essa presença dessa gordura? Não. Existem os marcadores do fígado também, da função hepática, o TGO, o TGP, o gama-GT, que podem ser pedidos pelo seu médico e que dão uma ideia se esse fígado ele está comprometido. E quando eu começo a sentir sintomas, então, já que você diz que é assintomático, algumas pessoas elas podem começar a sentir um pouco de sintoma já no grau 2, por exemplo. E quais são esses sintomas? Um desconforto abdominal mais nessa região aqui, no quadrante superior do abdômen, nessa região aqui, à direita. Também ela pode ter mais gases, às vezes fica mais constipado, ou seja, tem dificuldade de ir ao banheiro, as fezes mais endurecidas. I fiz kidney. I fiz liver. Algumas pessoas também têm uma sensação de plenitude. Sabe quando você come e você se sente cheio e parece que você não está digerindo muito bem aquele alimento? Essa é a sensação de plenitude. E também pode estar associado aqui sintomas de fraqueza, de cansaço. Sabe aquele cansaço que você tem todo dia? Por mais que você durma, por mais que você descanse, você sente que seu corpo ele tá muito cansado? Pode ser um sintoma de esteatose hepática. E nos casos mais graves, os sintomas são mais exacerbados. A coloração da pele fica mais amarelada, esse branquinho do olho ele fica amarelado, dá uma sensação de inchaço, de um desconforto abdominal maior. Às vezes a barriga ela cresce e não é uma barriga de gordura. Você vê que é uma barriga mais lisa, mais densa, que é pelo acúmulo de líquido ali na região abdominal. E esse acúmulo de líquido a gente chama de ascite. E pode aparecer também hematomas na pele, aqueles roxos que não estão associados nem com batida. E por que ele acontece? Ele acontece porque, se a gente lembrar no início da nossa conversa, o fígado ele está relacionado com a produção dos fatores de coagulação. Então, se ele não está funcionando normalmente, a gente tem uma dificuldade nessa produção dos fatores de coagulação, o sangue não coagula como deveria e qualquer coisinha sangra e fica esses hematomas no corpo. Outro sintoma muito importante é a fraqueza, que a gente já viu anteriormente, mas também a dificuldade de concentração. Quando isso já está instalado, é que é grave. E por que isso ocorre? Vamos lá. Se a gente pensar bem, a gente sabe que a nossa alimentação não é boa. Muitas pessoas comem muitos industrializados, não come verdura, não come fruta, não se alimenta de fibras e com isso o nosso organismo ele começa a não funcionar normalmente. Então está muito relacionado aqui uma dieta pobre em nutrientes, pobre em diversificação de alimentos, ou seja, uma dieta que só tem, por exemplo, carboidrato ou gordura e muito industrializado com gordura saturada, vai prejudicar o funcionamento do nosso fígado. A atividade física é importantíssima, porque a falta de atividade física vai fazer com que nosso metabolismo diminua, o nosso corpo ele não vai funcionar como deveria e a gente tem que ter essa ativação do nosso corpo continuamente. O consumo de álcool em excesso também ele é muito prejudicial. Por quê? O álcool em si, ele destrói os hepatócitos. E o que são os hepatócitos? São as células do nosso fígado. Então você imagina, se você é uma pessoa que toma uma taça de vinho por dia ou toma cerveja todos os dias, não para de beber, você vai estar destruindo os seus hepatócitos, você vai estar destruindo as células que fazem todas essas funções dentro do nosso corpo. Throw my liver to the dogs. Outras causas seriam a diabetes, a obesidade, os níveis elevados de triglicérides e alguns medicamentos também, como os corticoides. Então, tome muito cuidado
quando você tem uma gripezinha, um resfriadozinho, que você vai lá na farmácia e compra um corticoide para melhorar os sintomas. Você pode estar destruindo o seu fígado. E você pode estar se perguntando agora, doutora, e agora? Tem como reverter? Tem como eu tirar essa gordura do meu fígado? Sim, tem como tirar a gordura do seu fígado. E tem como você prevenir o aparecimento dessa gordura aqui no seu fígado. Você sabe como? Corte de uma vez por todo o álcool. O álcool, ele danifica os hepatócitos, que são as células do nosso fígado. Então, nada de beber, nada de pensar assim, eu não vou beber a semana inteira, mas naquele final de semana eu vou no churrasco e eu vou beber muita cerveja, ou vou beber muita caipirinha, ou vou num jantar e vou beber muito vinho. Não! Se você já tá com essa gordura no fígado instalada, você tem que parar de beber. Você tem que cuidar também da sua alimentação. A alimentação é importantíssima para o funcionamento desse nosso órgão tão vital. Então, coma mais frutas, verduras. Estudos mostram que a dieta mediterrânea ela é ótima para ajudar a reverter essa questão do nosso fígado. E o que é uma dieta mediterrânea? A dieta mediterrânea é aquela que tem muita fibra, que tem muito vegetal, que é pobre em carboidratos e que tem proteínas muito boas, como o peixe, a carne, o frango, o uso na alimentação de azeite de oliva, de nozes, de grãos integrais. E outra medida muito importante é perder o peso. Então, se você está acima do seu peso, é melhor já começar uma dieta, começar um exercício físico. Se você tiver dificuldade de emagrecer, converse com o seu médico para descobrir a causa dessa obesidade. Às vezes é uma doença inflamatória aí que está por trás dessa dificuldade de perder peso. E pratique atividade física. Atividade física é essencial. Pratique atividade física 4 vezes na semana. Escolha um esporte que te interesse, que faça você ficar ativo, que queime calorias, que trabalhe o seu sistema cardiovascular. Você sabia que a atividade física ela diminui a resistência à insulina? Ela diminui os níveis de triglicérides e colesterol? Então tá na hora de se mexer. E agora, Some of the test subjects have died of liver failure. quem ficou aqui até o final desse vídeo vai receber dicas muito interessantes de alimentos que você vai colocar agora na sua alimentação a partir de hoje e que vão fazer parte da sua rotina diária para você limpar essa gordura no seu fígado. A cúrcuma, ela é um tempero muito utilizado lá na Índia, lá em Bangladesh, e é um tempero que tem uma ação anti-inflamatória e antioxidante. Estudos mostram que a cúrcuma, ela é capaz de diminuir os níveis de TGO e TGP, que são os marcadores de função do nosso fígado. As frutas também são capazes de ajudar a gente a limpar toda essa gordura ali acumulada. Sabe quais? O abacate. O abacate, ele é rico em gorduras boas. O açaí, ele é rico em polifenóis que ajudam a desintoxicar também o nosso corpo. As fibras. Coloque aí na sua alimentação diária o uso de chia, linhaça, aveia, castanhas e folhas que são muito ricas em fibras. O azeite de oliva, pare de usar fritura em casa, óleo em casa. Usa o azeite, 2 a 4 colheres por dia é o indicado nas pesquisas científicas para você manter a sua saúde do fígado. E uma curiosidade aqui, você sabia que o café, ele ajuda a melhorar essa condição? Sim, ele diminui a progressão dessa doença hepática, porque ele é muito rico em polifenóis. Então, se você gosta de um cafezinho, que boa notícia, hein? E você aí, me conta, você já usa esses alimentos aqui na sua rotina diária? Deixa aqui o seu comentário e espero que esse vídeo tenha esclarecido muito sobre essa questão da gordura no fígado. Compartilha com as amigas, com os parentes, com as pessoas que você acha que vão se beneficiar desse conteúdo. E se você gostou aqui do nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal, dê o seu like e ative o sininho de notificação. Até a próxima!